Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a nossa conversa será sobre a delimitação, a escolha do tema de pesquisa que você abordará no seu trabalho de conclusão de curso. Para tanto, nós discutiremos nesse vídeo então 3 aspectos que emergem, que são consequência dessa escolha inicial. O primeiro deles diz respeito à delimitação do tema, quais são os critérios, as estratégias que nós podemos utilizar para chegar até um tema preciso e eficiente. O segundo diz respeito à questão de pesquisa. Todo trabalho de conclusão ele tem que responder a alguma questão, a algum questionamento. E o terceiro aspecto diz respeito aos objetivos. Então, tanto o objetivo geral quanto os objetivos específicos, as etapas que nós utilizaremos para chegar até o nosso objetivo geral. Quando nós estamos dando início a um trabalho de conclusão, a primeira coisa que nós temos que pensar quando estivermos delimitando o nosso tema é que esse tema tem que nos ajudar a escrever. É preciso ter em mente que o trabalho de conclusão exige bastante do autor. É preciso pesquisar, é preciso ler, é preciso escrever, reescrever, coletar dados, enfim. Então, tente pensar num tema que esteja de certa forma no seu universo ou que você consiga abarcar dentro do tempo que você tem para desenvolver a pesquisa, ok? Em relação ainda à escolha do tema de modo inicial, a gente tem que pensar em 3 aspectos específicos. Primeiro, tem que ser um tema que nos interesse, como eu já abordei. Segundo, ele tem que ter sido pouco ou ainda não ter sido explorado. Então, para ter uma ideia se tem literatura sobre isso, se já escreveram artigos, monografias, como estratégia de pesquisa, você pode escolher o Google Acadêmico, você pode colocar lá, digitar o tema e buscar isso para ver se outros autores estão escrevendo e o que estão escrevendo sobre o tema. E também aqui no Brasil tem um portal de teses e dissertações da CAPES, que é uma agência de fomento à pesquisa, e lá também tem tudo registrado, quais são as teses, as dissertações, as pesquisas que os pesquisadores brasileiros estão fazendo no mestrado e no doutorado. Depois, tem que ser algo que seja relevante, não apenas para mim, algo que me interesse, mas sempre eu tenho que me colocar no lugar de quem vai ler o trabalho. Será que isso é importante para outras pessoas? E também pensar na banca que vai avaliar, ou no professor que avaliará o seu trabalho. Ele vai considerar algo importante dentro do que eu escolhi, então cuidado para não escolher algo muito específico que não tenha um retorno, ou que não represente o pensamento de mais pessoas dentro da sociedade, ok? E também é importante lembrar que o meu tema de pesquisa ele tem que se transformar em uma pergunta, então não pode ser algo muito geral ou muito pequeno, pouco descritivo. Por exemplo, se eu penso em consumo no Brasil, isso não vira uma pergunta, né? Se ele virar uma pergunta, é uma pergunta muito simples: o que é o consumo? Então, quando você for escolher fazer a descrição, a escrita do tema, é importante que ele seja bem detalhado, para que a pergunta, o questionamento de pesquisa possam ser adequados. Outra observação ainda que eu gostaria de fazer a respeito da escolha do tema diz respeito à gestão do tempo. Aqui nós abrimos um parêntese na temática desse vídeo. Quando a gente vai fazer a escolha de um tema, é bem importante pensar em algo que é operacionalizável, que é realizável dentro do tempo de pesquisa que eu tenho. Se você tem 1 semestre, tem 2 semestres, tem 4 meses, 5 meses, ou ainda, pensando na sua rotina, no seu dia a dia. Eu trabalho, eu estudo à noite, eu tenho 1 hora por semana ou 1 hora por dia para dedicar ao TCC. Eu vou ter os meus finais de semana, eu vou ter várias horas. Então, isso também tem que ser pensado quando a gente vai recortar ou escolher o contexto de pesquisa. Se eu quero fazer, por exemplo, uma pesquisa super ampla, nacional, internacional, eu vou ter tempo para coletar os dados com qualidade, eu vou ter tempo de ler suficientemente para escrever o meu referencial teórico. Então, muitas vezes, é mais válido ser realista e fazer um recorte específico, mas apresentar uma pesquisa de qualidade do que querer abarcar um tema muito amplo, um recorte muito amplo e não conseguir dar conta. Portanto, quando a gente vai delimitar o tema de pesquisa, é bem importante fazer recortes metodológicos. Vamos fazer um exercício prático? Eu peguei um exemplo que é discutido muitas vezes dentro do curso de administração ou na área de gestão, que é o comportamento do consumidor. Olhando para esse tema de uma forma geral, digamos que me interessa estudar isso, os processos de compra e venda, quais são os fatores que estão envolvidos nesse tema geral. Quais são as perguntas que a gente consegue fazer a partir desse tema? E você pode, nesse momento, pegar o tema que você já pensou e fazer o mesmo exercício. Que perguntas você consegue fazer a partir da escolha dessas 3 palavras, comportamento do consumidor, ou do seu tema específico?
Aqui eu escrevi algumas delas que são iniciais para pensar um pouquinho na questão. Quais são as etapas de um processo de compra? Quais são os fatores que influenciam o consumidor no momento da compra? Que tipos de consumidores eu posso pesquisar? E em que contexto? Comércio local, na internet? Em que período que eu quero fazer essa pesquisa? Então, esse movimento inicial é para levantar perguntas para ver qual é o foco que você gostaria de dar dentro dessa temática geral e o que lhe interessa mais. Mas ainda nesse exemplo a gente está sendo bastante amplo, né? Dá para ser mais específico. Quando eu vou pensar num tema ou na delimitação, eu posso pensar, principalmente quando nós estamos falando de pesquisas que são mais aplicadas ou que visam a um público específico, não é só uma revisão da literatura, não vou fazer só uma revisão de um conteúdo, de um conceito. Eu posso pensar em 3 aspectos: um contexto específico para estudar, um público-alvo específico e um recorte em relação ao tempo ou a uma região. Voltando lá ao nosso exemplo, se eu fosse pensar no consumo dentro de um contexto, eu quero discutir o consumo na internet. Qual o público eu gostaria? Se eu fosse pensar, por exemplo, eu como mulher, se eu quero discutir, me interessa bastante falar sobre a questão da maternidade ou em relação a como as mulheres cuidam dos seus filhos ou dos bebês, enfim. Eu quero falar então do consumo pela internet de mulheres que são mães. Então eu já delimitei especificamente. Dentro disso, dentro do consumo de mulheres que são mães na internet, eu quero pesquisar então como é que, se elas fazem ou de que forma que elas fazem o consumo de roupas infantis ou roupas de bebês pela internet. Então, lá do tema amplo, comportamento do consumidor, eu fui para o mais específico, consumo de roupas infantis ou compra de roupas infantis por mulheres consumidoras brasileiras. Então, o contexto já foi mais específico, o público já foi melhor delimitado e depois ainda falta fazer um recorte. Eu vou fazer isso numa região, numa cidade, eu vou fazer essa pesquisa no Brasil inteiro e depois também recorte temporal. Eu vou fazer essa pesquisa durante 2 meses, eu quero fazer isso num ano, eu quero comparar um ano ao outro. Então, tudo isso são estratégias para que o tema fique mais específico e facilite a qualidade da pesquisa. Tendo em vista, então, os 3 aspectos que nós escolhemos, o contexto, o público-alvo e o recorte, agora nós conseguimos fazer perguntas bem mais direcionadas. Aqui eu citarei alguns exemplos só para a gente pensar mais um pouquinho sobre a questão. Então, em relação ao contexto, o que eu elaborei aqui como exemplo? Será que as consumidoras confiam em portais, em sites para esse tipo de compra ou preferem fazer essa compra pessoalmente em lojas físicas? Então veja que a partir dessa pergunta ela desencadeia, por exemplo, uma pesquisa comparativa. Eu poderia pegar uma loja que tem site de venda e que tem loja física e comparar qual é o consumo nessas 2 modalidades. Ou poderia comparar uma marca com a outra, enfim. Depois, em relação ao público, será que os produtos, as roupas chegam em tempo hábil e servem adequadamente para os bebês, né? Pensando na questão tanto do fator entrega, se vale a pena, ou pensando também na expectativa de compra de quem consome, né, pela internet, entre aquilo que ele adquire no site e o que de fato chega na sua casa, ou pensar também no tempo de entrega, por exemplo, se nós pensarmos em produtos perecíveis, ou mesmo no nosso exemplo, né, de roupas infantis, muitas vezes um bebê usa uma roupa em pouco tempo, né? Então é importante pensar na questão do frete, do tempo de chegada, é um fator relevante dentro desse tema de uma forma geral. Ainda pensando sobre o nosso público, né? Também é possível fazer uma pesquisa, né, um questionário socioeconômico e fazer um levantamento então dos dados sobre essas mulheres. De que forma o público feminino consome pela internet? Há fatores específicos como faixa etária, como poder aquisitivo, como região do país que interferem na compra? Então digamos que nós tenhamos chegado a uma pergunta de pesquisa. As mães brasileiras enquanto consumidoras confiam em portais pela internet para fazer compras, para comprar roupas para bebês? Então, nessa pergunta, então, eu estou fazendo um questionamento, claro, tem um tema aí um pouco abstrato que é a questão da confiança. Mas no caso da literatura sobre administração, sobre gestão, isso é um tema que já foi abordado por vários autores e é possível identificar ferramentas, instrumentos para mensurar, para medir o quanto as pessoas confiam ou não numa marca, por exemplo. Então, aqui já temos um encaminhamento de pesquisa. Depois nós temos então os objetivos geral e específico, a nossa última etapa, depois da pergunta, como eu vou instrumentalizar, como é que eu vou realizar a minha pesquisa. Primeiro, o objetivo geral diz respeito à meta, o que eu quero responder, onde é que eu quero chegar com a minha pesquisa.
Linguisticamente, ele tem uma estrutura. A partir da minha questão de pesquisa, eu vou construir então o meu objetivo geral. Primeiramente, nele vai vir um verbo que vai estar no infinitivo. Lembrando, quando eu falo de verbos, eu estou falando de palavras que indicam ações, processos de modo geral. Comprar, vender, falar, sorrir. E quando eu falo num verbo no infinitivo, significa que ele não está conjugado. Então, é o nome da própria ação. Então, para começar o meu objetivo geral, eu tenho que colocar um verbo nessa forma, pensando, claro, dentro da linguagem científica. Identificar, descrever, analisar, mapear, comparar. Então, isso vai ser o início do meu objetivo. Depois, ele vai trazer, então, a minha questão de pesquisa, só que de uma forma afirmativa. Lembrando lá na nossa questão em relação às consumidoras brasileiras. Então, o objetivo geral da minha pesquisa aqui, hipotética, poderia ser identificar o perfil das consumidoras brasileiras que compram roupas infantis. Algo nesse sentido. Então, vem o verbo no infinitivo, indicando a ação que motiva a minha pesquisa, e depois o tema que eu escolhi. Por fim, o objetivo específico são as etapas. Então, nesse caso, a gente tem que pensar para além da questão teórica, mas quais são os instrumentos ou tudo que eu vou precisar mobilizar para descrever o meu objeto de pesquisa, para fazer a minha monografia. Então, quando eu penso no objetivo específico, eu estou pensando em etapas: a fazer uma revisão da literatura, aplicar um questionário com um público-alvo, realizar comparação entre dois contextos, fazer um estudo de caso. Então, nesse caso, eu também vou usar o verbo, mas veja que são etapas menores. Eu peguei, digamos, toda a pesquisa que eu quero fazer e eu vou descrever cada uma das etapas. Fazer uma revisão da literatura, então, quando eu faço a pesquisa inicial. Fazer um questionário com as consumidoras, então eu estou indo a campo aplicar. Fazer um quadro comparativo com as respostas, ou, enfim, essa é a ideia, então, de pensar quais são as etapas da sua pesquisa que levarão ao objetivo geral. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Até a próxima!